Olá, sejam bem-vindos. Hoje o Pode Aplicar está com a tecnologia e a inovação na veia. Com a gente, Luiz Roberto Prates, que é diretor da Ato Intelligence, focado totalmente na divisão de tecnologia e inovação e, naturalmente, formado mestre em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais. Vamos bater um papo muito especial sobre todas as soluções digitais que estão disponíveis para o agronegócio. Seja bem-vindo, é um prazerzaço ter você aqui com a gente no Pode Aplicar. Obrigado pelo convite, Mark. É um prazer imenso estar aqui falando no Pode Aplicar para todos vocês, né? E espero que eu possa contribuir, né, com algum conhecimento novo, falando da nossa experiência na aplicação das tecnologias, de inteligência artificial, no agronegócio. É isso aí, com certeza nós vamos aprender muito. Então você já fica ligadinho na gente, acompanha a gente pelas plataformas do YouTube, Spotify. É importante a gente estar em conexão. E claro, a gente quer saber, porque você é formado pela Universidade Federal de Minas, tem ligação com o estado, é de lá, é do Mato Grosso. Então, eu sou de Belo Horizonte, né? Sou mineiro. Me formei em engenharia pela Universidade Federal de Minas Gerais, depois fui fazer um mestrado fora do país em inovação. Que legal. A ênfase em inovação ligada à engenharia civil. A partir daí eu comecei a me interessar muito pelos processos de inovação das empresas e acabei sendo convidado para fundar uma empresa de consultoria, uma grande empresa de consultoria brasileira, onde eu fiquei durante quase 30 anos, ajudando as empresas a inovar, as empresas a revisar os seus processos para ter melhores resultados, para sempre estar à frente do seu tempo e ser competitivo. A partir daí, eu fiquei nessa empresa durante uns 30 anos e uma das carteiras que eu coordenei durante um tempo foi a carteira do agronegócio. Muito bom. Nós ajudávamos as empresas do agronegócio revisando os seus processos para que elas fossem mais competitivas, para que elas inovassem mais. E eu tive uma afinidade muito grande, né, com os produtores do agronegócio, e especialmente aqui do Mato Grosso, onde eu conheci o fundador, um dos fundadores, e hoje o CEO do Grupo Ato, que é o Odílio. Muito bom. Tivemos uma afinidade muito grande em termos de valores, em termos de princípios, onde a inovação, o foco no cliente, o respeito pelas outras pessoas, a ética, e isso fez com que, após receber o convite dele, eu vim trabalhar com ele depois de 30 anos nessa empresa de consultoria. Que fantástico. Bom, por aí você já sente o nível do nosso bate-papo. E assim, é inevitável dizer que a tecnologia não esteja mais nos nossos meios. Isso vale para o agro como vale para qualquer área, né? Varejo, indústria, no campo, ela faz parte das nossas vidas. E a Ato Intelligence vem fazendo parte também de muitas das soluções digitais que já estão no mercado. E como é que vocês pretendem expandir ainda mais todo esse know-how que vocês já adquiriram? A Ato é uma empresa que inova nos seus 40 anos na questão das sementes, na produção de sementes de alto vigor, de alta qualidade. Então, essa questão da inovação está no DNA desse grupo Ato. E a Ato Intelligence veio suprir, né, essa necessidade, né, da incorporação de novas tecnologias como a inteligência artificial, a questão da tecnologia de drones e de verificações no campo. Ela veio, então, a utilizar essa tecnologia em prol do aumento da produtividade dos produtores de grãos. Na Ato, a gente começou e tem ainda uma vasta aplicação das tecnologias na Ato Agrícola. Nós temos aí 70 mil hectares onde a gente aplica, testa novas tecnologias e também desenvolve novas tecnologias. Sensacional. Isso. E a ideia do grupo é compartilhar essa experiência com os outros produtores aqui do Mato Grosso, principalmente. Tá?
Mato Grosso é líder, né, em produção, tanto de grãos quanto também na cadeia pecuária, e então é um estado que sempre está à frente, mas mesmo assim, quando a gente fala em inteligência artificial, ainda tem muitas dúvidas entre os produtores. Você acredita que a gente vai vencer esse momento, que a inteligência artificial Certamente. vai fazer a diferença? Certamente. Nós temos um projeto em desenvolvimento dentro das nossas soluções digitais, que é com base no uso da inteligência artificial para ajudar o produtor na recomendação de qual o melhor portfólio de sementes, o melhor posicionamento dessas sementes, considerando muitas variáveis, como, por exemplo, o tipo de semente, como, por exemplo, o tipo de solo, a localização da fazenda, a data de plantio, a população de plantas que o produtor deve utilizar em cada semente por tipo de solo. Então, todas essas variáveis podem ser combinadas utilizando a inteligência artificial para gerar recomendações onde o produtor possa ter uma certeza maior do aumento da sua produtividade. Então, a inteligência artificial, ela, por exemplo, nós estamos testando esse produto, já tem 3 anos, vamos lançá-lo agora no mercado. Por exemplo, numa região como Sorriso, por exemplo. Uma região como Sorriso, se o agricultor ele quisesse identificar as 3 cultivares que ele iria plantar na sua fazenda na próxima safra, ele poderia fazer, considerando todas essas variáveis, ele deveria fazer mais de 350 milhões de combinações para identificar qual é o melhor portfólio de sementes e qual é o melhor posicionamento. Okay. E a gente sabe isso aqui, a gente sabe disso, né? Que o nosso cérebro não consegue processar esses 350 milhões de combinações. Então a inteligência artificial veio para suprir essa necessidade e facilitar a escolha do produtor do seu melhor portfólio e o melhor posicionamento desse portfólio. O que é incrível, né? Safra. Porque eu fico imaginando aqui o tanto que todo esse processo reduz as demandas de tempo e de custo também. Também, certamente. Porque tem muita coisa envolvida. Aliás, talvez seja muito mais mito nesse momento imaginar que a inteligência artificial seja muito mais cara do que qualquer coisa. Porque a gente fica falando, inteligência artificial, tudo muito caro, tecnologia, tudo muito caro. O produtor já, não vou nem pensar nisso porque é caro. É um pouco de mito? No passado, não. Mas hoje em dia, com a evolução das técnicas de inteligência artificial, com a evolução da capacidade computacional das nossas máquinas, isso virou muito acessível nos dias de hoje. Então, com pouco investimento, o retorno que o agricultor vai ter é imenso. Por exemplo, esse produto que nós estamos lançando agora é acessível a qualquer agricultor e o retorno que ele terá sobre esse investimento vai ser imenso. A inteligência artificial generativa, você já vai ter ouvido falar do ChatGPT e outras empresas que têm esse tipo de inteligência generativa, ela está acessível a qualquer um de nós, pessoa física, por um custo muito baixo, você pode utilizar dessa inteligência e vai ter ganhos de produtividade e redução de custo violentos. Que talvez esteja no futuro já, nessa integração aí, essa combinação de alguns fatores, como essa própria questão das práticas regenerativas, né? Isso faz parte do nosso dia a dia já. Faz parte do nosso dia a dia e aquelas empresas que não iniciaram nessa jornada, realmente terão uma grande dificuldade no futuro de serem competitivas, inclusive no agronegócio. Bom, vamos falar de futuro daqui a pouco, porque tem muita coisa para a gente imaginar o que vem por aí, mas é claro que tem muita coisa acontecendo ainda. E você mencionou um dos produtos. Hoje, a Ato Intelligence, ou as soluções digitais da Ato, tem alguns produtos no seu portfólio que já estão sendo bem difundidos. Isso. Um dos primeiros produtos que nós lançamos é uma plataforma chamada Plantap. Ela é uma plataforma colaborativa, não tem custo para o agricultor. Para que ela serve? O agricultor coloca seus dados relativos à última safra, por exemplo, quais os tipos de cultivares que ele plantou, qual a produtividade que ele teve, em qual talhão, tipo de solo. Ele informa essas informações para o Plantap e, em contrapartida, o Plantap mostra para ele, expande para ele as melhores cultivares da região onde ele atua,
a melhor data de plantio, por tipo de solo, a maior população de plantas. Então, é uma troca. O agricultor coloca os seus dados e, em troca, ele tem essa visão consolidada da sua região, claro, respeitando a sua anonimidade. A gente não fala qual é o agricultor, a gente fala que naquela região, por exemplo, nós temos lá 300 agricultores que plantaram 500 mil hectares e naquela região, na última safra, as cultivares mais plantadas foram tais, as mais produtivas foram aquelas, a data de plantio onde houve mais produtividade naquele tipo de solo com aquela cultivar foi esta e assim por diante. Então essa é a primeira plataforma que já tem 5 anos. Nós já temos mais de 25 milhões de hectares de dados já cadastrados, mais de 2.500 agricultores já colocaram seus dados dentro do Plantap. Então essa é uma plataforma muito interessante que tem sido muito utilizada pelos agricultores do norte, centro-oeste e nordeste do país. E é uma plataforma acessível. Acessível, é grátis. É gratuita, É grátis. então. A troca realmente é por informação. Exatamente. E a questão da segurança? A segurança da informação? Sim. Então, essa nossa plataforma, uma das principais pilares da plataforma é a questão da segurança e confidencialidade dos dados. O agricultor, quando ele coloca os dados dentro da plataforma, ele tem acesso aos seus dados, ao histórico dos seus dados, de uma maneira organizada, e ele pode comparar os seus dados com os dados consolidados da região. Ele, então, tem informações sobre a sua propriedade e pode comparar os resultados da sua propriedade com os resultados da região onde ele está. Ele tem acesso. Tem acesso. Olha que bacana. Então, é porque a gente fica aqui, né? Ele tem o acesso a todas essas informações, mas ao mesmo tempo a plataforma totalmente segura. Totalmente segura. E automaticamente isso é um dos nossos pilares é a segurança. De conhecimento. É a segurança e a confidencialidade. Porque o agricultor está colocando os seus dados ali dentro. Sim. Você tocou num ponto muito importante. A confiança do agricultor. Qualquer negócio, não só do agricultor, qualquer negócio que você vai fazer com uma outra empresa, uma outra pessoa, você precisa ter confiança. E a Ato, ela adquiriu essa confiança dos agricultores aqui do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste durante esses 40 anos, e eles sabem que podem, com certeza, colocar os seus dados ali, que serão utilizados para aquele fim, né, e não serão, né, divulgados e nem compartilhados com outras empresas. A partir, por exemplo, de um produto como o Plantap, eu aqui estou imaginando um futuro depois disso. Por exemplo... Porque é muita coisa, né? Muita coisa. Imagina quantos anos à frente. Exatamente. Essa quantidade de dados, essa quantidade de informação, ela pode se transformar em conhecimento. E esse conhecimento pode ser um centro de pesquisa para o agricultor, exatamente. Nós temos hoje algumas parcerias, por exemplo, com o Centro de Excelência de Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás, que é o maior centro de referência de inteligência artificial do país e, quiçá, um dos melhores do mundo. Então, nós fazemos essas parcerias para incorporar nas nossas soluções, né, as grandes inovações, estar sempre antenado com o que está vindo. E um dos nossos objetivos, acho que eu já te falei anteriormente, que é a questão, nosso rumo é a questão que a gente chama de inteligência viva. Só falamos nos bastidores. A inteligência viva é uma das principais tendências da área de tecnologia no mundo. Ela combina a questão da inteligência artificial, da biotecnologia e dos sensores digitais. Então, a combinação dessas tripé. Desses 3 critérios do conhecimento vai trazer muito benefício para o agronegócio. Pensa só, você entender sobre a biotecnologia das sementes, dos insumos agrícolas, poder cruzar isso com informações do solo, com informações de clima, usando inteligência artificial, isso vai trazer muito conhecimento para que o Brasil continue sendo a referência em termos de produtividade nos grãos. Vamos dar um salto, hein? Nós já somos os protagonistas. O Brasil já é um dos países que tem melhor produtividade na questão do plantio dos grãos. Sim. Grãos e fibras, como com certeza. algodão também, né? Então, acho que isso vai nos permitir permanecermos na liderança mundial nesse aspecto. Você citou aí esses 2 produtos, né? Enfim, mas
a mesma tecnologia, a mesma inteligência artificial pode ser aplicada para as diversas culturas? Para diversas culturas. Nós priorizamos nesse momento, né, o milho, a soja e o algodão. Ok. Mas a gente está mirando no futuro aí outras culturas. Cana-de-açúcar? Cana-de-açúcar. Que é, naturalmente, café, etc. bastante importante. Exatamente. E somos Exatamente. super expressivos, né? Então, acho que tem mesmo que evoluir aí. Bom, nós estamos falando sobre as questões relacionadas como um todo, e você já afirmou que são práticas possíveis para pequenos e médios produtores também. Sim. Eles podem acessar a plataforma como Plantup? Podem. Não tem restrição? Não tem restrição. Muito bom. Nenhuma. Sensacional. Nós temos também uma outra solução chamada Mentor, que também usa um pouco da inteligência artificial e usa também um hardware, um equipamento que é exclusivo da Ato Intelligence, é exclusivo do Mentor, que é um radar. É um radar de alta precisão, com um raio em torno de 60 quilômetros, que nós já estamos instalando aqui no norte do Mato Grosso, já temos 8 radares instalados, onde o agricultor, com base nas informações do radar, tem informação de que a chuva chegará daqui a 10 minutos, 5 minutos, na próxima 1 hora, com a precisão maior, de mais de 90%, de que a chuva está indo para aquele talhão, para aquela propriedade, deve chegar lá daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, daqui a 15 minutos, para que ele possa se preparar, ou parar de fazer uma aplicação, ou retardar alguma atividade que ele está fazendo em função dessa informação, por exemplo. Até porque a questão climática é fundamental para o agro, né? Exatamente. Quando a gente fala especificamente de agronegócio, claro que o clima é fundamental. Exato. E, nesse caso, o Mentor já está também, tanto no Mato Grosso quanto no Brasil. O Mentor, ele tem essa particularidade que a gente precisa instalar o radar. Certo. É como se fosse uma torre de telefone celular, por exemplo, né? Nós já temos 8 radares instalados aqui no Mato Grosso e nós pretendemos expandir rapidamente para todo o país. E qual é a dimensão de atuação desse radar? Então, o radar, cada radar cobre em torno de 60 quilômetros de raio. Certo. Que é mais ou menos 1.500.000 hectares, cada radar. Então, nós temos aí 8 radares, a gente pode fazer as contas. São muitos quilômetros, muitos hectares, né, de área coberta pelo radar. Se a gente estiver falando numa área de pequenas propriedades... Se elas estiverem embaixo do radar... Elas estão cobertas pela... E várias pequenas propriedades já têm utilizado o Mentor. Que propriedades bacana. De pequenas aqui para o Mato Grosso, né? 200, 300, 400, 500 hectares têm utilizado. E além das grandes também. Né? Vocês têm uma... Pode completar. Além de 10 mil hectares, 20 mil hectares, 60 mil hectares. É muito bom. Vocês têm uma presença muito forte também no estado da Bahia, né? Sim, no oeste baiano. E como em termos de informação, a teoria é a mesma. Mesma. Captar. Captar as informações para que a gente possa transformar em conhecimento. Ok. Gente, que sensacional isso. Gente, vocês pensaram que sensacional isso? A inteligência artificial trabalhando a favor para o progresso. Porque inovação é progresso. Né? Exatamente. Não tem como a gente tirar. Eu digo que as mudanças, às vezes a gente tem um pouco de receio de mudanças, né? Mas elas são um subproduto da inovação, do progresso. O principal desafio que nós temos, né, na aplicação dessas tecnologias no campo é o desconhecimento que as pessoas têm, né, sobre o que elas fazem, o que elas podem fazer. E o que nós temos feito para mostrar esse trabalho é testando, mostrando os resultados para os produtores e eles adquirem essa confiança. Então, a gente fala que o que não vai mudar, parar de mudar nunca é a mudança. E aqueles agricultores ou qualquer pessoa de qualquer tipo de empresa, né, que estiverem antenados, e quiserem realmente arriscar, quiserem testar novas tecnologias, são aqueles que vão sair na frente e permanecer na frente. De alguma forma, tanto o Mentor quanto o Plantup, eles podem expor um pouco esse produtor ou de jeito algum? De jeito algum. De jeito algum. Nós temos nos nossos contratos, né, cláusulas relativas à confidencialidade, à LGPD,
Então, nós garantimos para o cliente que ele informando seus dados, eles serão utilizados em prol da região, em prol da agricultura brasileira, claro, respeitando a confidencialidade e a anonimização desses clientes, né? Muito bom. No Brasil, de uma forma em geral, como você acredita que estão as questões de tecnologia, de avanços? Quais são as principais dificuldades, por exemplo, da implementação desse tipo de solução digital? Eu acho que o agronegócio é um dos últimos setores que começaram a adotar práticas de tecnologia, soluções tecnológicas, mas está avançando muito rapidamente. A gente tem identificado aí muitas startups, muitas empresas também mais maduras, aplicando a tecnologia, aplicando a inteligência artificial e com sucesso. Então, o grande desafio realmente é que o agricultor, que o produtor, né, assuma o risco e queira estar sempre praticando, aplicando as novas tecnologias, e aquelas que ele verificar que tem resultado, que ele mantenha. Mas se ele não vai aplicar as metodologias, ele não vai saber. Bom, falando em aplicar metodologias, apesar de nós estarmos num momento de transformação digital e onde a tecnologia é extremamente importante e realidade, a gente, no contraponto, tem a dificuldade de conexão. Muitos produtores e muitas propriedades ainda não têm nenhum tipo de contato, e esse pode ser um entrave. Pode ser, e é um entrave. A gente fala que o grande salto da agricultura em termos de aplicação de tecnologias é a questão da conectividade. A partir do momento que os produtores tiverem conectividade nas suas propriedades, puderem usar essa conectividade na aplicação de novas tecnologias, vai dar um salto, e já está dando, né? Um salto em termos de produtividade, redução de custos, de economia, de qualidade. Então, a gente costuma dizer, não só no agronegócio, mas em qualquer país, onde a sua população tem acesso à informação através da conectividade, celular, etc., isso dá àquela população daquele país, ou daquela região, ou daquele segmento, né, um empurrão enorme em termos de informação, em termos de conhecimento. Pensa só, né, um agricultor que está lá no interior do Mato Grosso, sem acesso a celular, sem acesso à informação. Se a conectividade chegar até ele, no seu celular ele vai ter um mundo na sua mão. Isso é para qualquer tipo de negócio. Mas no agronegócio, pelo fato de a gente estar no campo, né, talvez a tecnologia e a conectividade tenham chegado mais tarde. Mas a gente está vendo aí, nas visitas que a gente tem feito aos produtores, que muitos deles já têm essa conectividade, as empresas de telefonia celular já estão chegando, e quando não chegam... O Musk facilitou tudo isso. Com as antenas aí, com as promoções. Então é hora de aproveitar mesmo, né? Porque tem que estar em conexão, não dá mais para estar fora do mundo. Eu acho que esse é um dos principais alavancas para a disseminação das tecnologias nas nossas fazendas. E a gente tem que entender que talvez todas essas tecnologias e inovações, elas também vão fazer parte de redução de custos, porque uma coisa está atrelada à outra. Totalmente, totalmente. Se você sabe, né, qual é a melhor época de plantar, se você sabe que aquele equipamento, você sabe quando o equipamento parou de produzir no campo, on time, na mesma hora, você tem condições de executar e corrigir aquele problema na mesma hora, para que você não perca a sua produtividade e você reduza os seus custos. Então, a tecnologia ela é um facilitador e um redutor enorme de custos. A gente está falando focados aí na questão de produtividade, mas na prevenção de doenças também, né? Sim, também, em termos de qualidade. Sim. Né? A gente fala a questão da produtividade, porque a produtividade ela é medida em toneladas colhidas por hectare. Se você colhe menos, é porque ou você perdeu por doença, ou você perdeu por ter plantado numa época ruim. Questões climáticas. Ou um equipamento estragou e não pôde colher naquela época adequada. Então, a produtividade
é um dos indicadores que mede também a questão da do que vem antes, né? da qualidade das doenças, etc. Então, a tecnologia ela pode ser utilizada e é utilizada hoje em dia. Tem muitas empresas que ajudam o produtor na detecção dessas doenças através da inteligência artificial, através da verificação do solo e outras práticas. Dentro dessas questões aí de sustentabilidade também, né, que a gente está mais do que nunca inseridos aí e abraçando tudo que é sustentável, porque a gente também não pode mais imaginar o contrário. A inteligência artificial poderá, num futuro ou já, fazer isso em termos de permitir que o produtor possa medir e reduzir, por exemplo, essa pegada ambiental? Então, pensa só, por exemplo, o próprio Plantap. Qual que é o nosso objetivo? É colher mais no mesmo espaço. Se você consegue produzir na mesma área, você já está nessa pegada de sustentabilidade. Né? Com certeza. Então, a inteligência artificial vai ajudar o produtor a ter mais produtividade sem aumento de área de plantio. Que envolve desmatamento, etc. Exatamente. Porque a gente está no olho do furacão. Está todo mundo de olho no Brasil cada vez mais, Cada vez mais, porque a gente é o melhor em termos, né, de performance da agricultura, pelo menos no caso de alimentos, né? Então o pessoal está de olho. De olho, está querendo dificultar, né, a nossa evolução contínua. Né? Mas nós vamos evoluir, né? Cada vez mais. Certamente. Apesar de todos os entraves, a gente continua evoluindo e ninguém para o agro brasileiro. O agro brasileiro ele é resiliente, né? Exato. Resiliente, forte. E o que está no futuro do agro brasileiro? Eu acho que hoje o agro, né, dizem as estatísticas, né, que ele alimenta em torno de 20% da população mundial. E a gente olha para frente e comparando com outros países, o nosso potencial é imenso. Não há lugares no mundo com um clima tão bom, com gente tão boa, com produtores tão competentes, com uma área tão grande que tem essa capacidade, esse potencial de aumentar a sua produção dentro dos princípios de sustentabilidade como o país tem. O Brasil certamente será, e já é, né, a maior potência em termos de produção de alimentos e continuar sendo cada vez mais. Isso é fantástico. E quais são as tendências quando a gente fala em soluções digitais? Uma das tendências que eu falei da inteligência viva, que é essa questão da biotecnologia, combinada com a inteligência artificial e combinada com sensores digitais. A integração dessas três tecnologias permitirá um avanço violento não só no Brasil, mas em todo o mundo. Aquelas empresas e aqueles países que investirem em pesquisa utilizando esses três tipos de tecnologia, certamente sairão vitoriosos aí no curto prazo. Nem é no médio prazo, é no curto prazo. Muito bom. A inteligência artificial ela está desde de pequenas atitudes, mas ela grandes máquinas. Quer dizer, você tem aí uma condição da inteligência artificial em detalhes, né? Como a gente falou, está no celular, está no relógio, ela está ali num software, ela está numa máquina de milhões, mas ela está no campo. Está no campo. Onde vão estar? Quais são as principais máquinas? Quais são as práticas de inteligência artificial no campo? Hoje a gente tem vários exemplos hoje. Por exemplo, existem várias máquinas, por exemplo, que durante a colheita do grão de soja, por exemplo, já pode separar os grãos defeituosos dos defeituosos na própria colheita. Através da visão computacional, já há essa separação no momento da colheita, por exemplo. Então, já existe a aplicação, principalmente dessa questão da computação, né, através da visão. Já há muitas aplicações e as máquinas já estão vindo com essas tecnologias. É muito interessante e uma evolução muito grande. Muito grande. Muito bacana. E já faz tudo. Já faz tudo, já separa, já vê o que está defeito, o que não tem defeito. Já identifica se aquele local onde foi coletado aquela semente está apropriado, se não está, se a profundidade é boa, se não é boa. Muito bom, fantástico. Bom, quando a gente fala de lavoura, a gente naturalmente entende
que a dinâmica da tecnologia está aí. E pecuária, ela também pode ser utilizada para pecuária? Sim. Houve uma época, atualmente eu eu atuo no segmento de grãos, né? De grãos e fibras. Tá? Mas no passado, eu atuei em algumas empresas, algumas fazendas produtoras, né? De gado. Né? E, por exemplo, uma das fazendas tinha lá em torno de 100 mil cabeças de gado. E naquela ocasião, já deve ter uns 10 anos, Nossa. Né, eles já utilizavam a tecnologia, por exemplo, nos bois, eles tinham um brinco em cada boi, onde conseguia identificar onde aquele boi estava, qual o peso do boi, quais as informações que eram interessantes serem colhidas ali do boi, para que, com base nessas informações, eles pudessem tomar todas as providências necessárias para permitir a engorda do boi, para permitir a saúde do boi. Então, a tecnologia já tem sido aplicada também com muita exatidão nas empresas agropecuárias, né? Que é fantástico. E alguns produtores, inclusive, têm um pouquinho de rabo de olho aí quando a gente fala rastreabilidade, porque envolve uma série de outras questões, e o produtor está sempre sendo esgoelado pelo sistema, né? E aí vem uma preocupação. Peraí, mas essa tecnologia toda, será que ela vai ser tão bacana assim? Ou ela vai acabar dificultando todo esse processo? Porque no Brasil tem tanta coisa difícil, a burocracia, as questões jurídicas, as questões... Enfim, por mais que você cumpra todos os protocolos para a produção, você sempre esbarra em alguma coisa, né? E nesse sentido, qual é o teu olhar? O meu olhar é o seguinte, a gente tem que ser otimista. Eu sou otimista. Eu vejo a aplicação das tecnologias como um facilitador para a gente reduzir custos, melhorar a produtividade, melhorar a qualidade. Podem existir armadilhas, podem existir efeitos colaterais, mas se a gente não aplicar com esse receio, a gente não vai saber. Tem muita gente falando, a inteligência artificial pode tirar emprego, a inteligência artificial pode dar uma rastreabilidade para que empresas possam saber o que nós estamos fazendo, etc. Pode acontecer como qualquer outra tecnologia, como qualquer outro setor. Mas se a gente não aplicar, claro, temos que tomar os devidos cuidados que a gente conhece, mas como uma coisa desconhecida e no futuro, aqueles que tiverem receio na aplicação dessas tecnologias, receio de se expor, receio de testar, receio de tirar empregos, etc., ficarão para trás. Infelizmente, é assim. Em quanto tempo você acha que isso acontece, Já está acontecendo. Está acontecendo. Olha aí, não tem mais tempo de pensar, né? Não tem mais tempo de pensar. A gente fala que esse tempo já passou. Já passou. Agora é uma questão para se adaptar. Ou morrer. Gente, isso é forte, né? É forte. Isso é forte porque, afinal de contas, mais do que nunca, o agro totalmente profissional, uma empresa. E hoje em dia, aqui, pelo menos aqui no Mato Grosso, a história do Mato Grosso é muito legal, né? Os imigrantes lá do sul, né, vieram para cá uns 40 anos atrás, desbravaram aqui o Mato Grosso, o Centro-Oeste, tem um valor enorme, né? E agora a segunda geração está chegando. E a segunda geração está permanecendo no campo. E a segunda geração tem uma vontade, uma gana de conhecer as ferramentas, aplicar as tecnologias. Então, isso é um fator muito facilitador para o agro aqui do Mato Grosso. É muito legal. O que é perceptível é que muitos filhos, num determinado momento, saíram e se formaram em outras coisas. Médico, dentista, engenheiros, enfim. Mas ficaram fora do campo. E agora eles estão indo para estudar, mas voltando com esse conhecimento para casa. Então, isso está muito legal mesmo. Muito legal. É uma contrapartida e um novo olhar. No passado, o que a gente via era os filhos indo embora e não querendo ficar no campo. Mas nos últimos anos para cá, né, a importância do agro para o mundo e para o Brasil ficou cada vez maior e os jovens começaram a identificar que há um futuro muito grande no campo, em termos de qualidade de vida, em termos de crescimento. Então isso está sendo um sinal muito bom para o país, né, e principalmente aqui para o Mato Grosso. O que você diz então para essa molecada
que está chegando aí. Estuda, pratica. A gente só aprende fazendo. É um fato. Agora, se a gente conseguir estudar, adquirir esse conhecimento e conseguir colocar o conhecimento na prática, não adianta o conhecimento para ficar na teoria. Então, estuda sobre o assunto, pratica, avalia, verifica os resultados. E aquelas tecnologias que derem resultado, você permanece com ela. Aquelas que não derem, você não usa mais. Simples assim. Mas se você não testar, se você não praticar, você não vai saber. Então, os jovens, pelo fato deles terem conhecimentos novos e poderem complementar o conhecimento prático que seus pais têm, aí ninguém segura. E para os profissionais que já estão aí atuando, qual é o seu conselho, Luiz, para quem quer inovar no agronegócio? A gente fala que o crescimento das pessoas está no mesmo caminho do conhecimento. Sem conhecimento, você não consegue melhorar. Eu já sei tudo, já está bom, já consegui chegar até aqui. Muitas vezes a gente encontra pessoas assim, né? Tá bom, já consegui crescer até aqui, já sou bem sucedido, mas daqui para frente, se você não continuar aprendendo, continuar contratando pessoas que tenham conhecimento, ou buscando esse conhecimento onde ele estiver, nas universidades, nos centros de pesquisa, nas associações, fora do país, se você não continuar sempre buscando conhecimento e tendo a capacidade de colocar esse conhecimento na prática para verificar os resultados, aí não vale para nada. Então, esses profissionais, consultores, agrônomos, essas pessoas que trabalham na área de planejamento das propriedades, têm que buscar esse conhecimento sempre. E hoje em dia o conhecimento é muito fácil de conseguir. Na palma da mão você consegue fazer curso, consegue pesquisar o que está sendo feito lá em Israel, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Então o conhecimento está na palma da sua mão. Por isso que a gente fala, né, que a conectividade é o salto que alguns locais precisavam para esse conhecimento venha. Agora, mais uma vez, o conhecimento vem, mas ele tem que ser colocado na prática, senão não vai dar resultado. E tem muita coisa, né? A gente está aqui falando num geral, citamos 2 produtos que estão embarcados de tecnologia, mas tem muita coisa no mercado também. Muita coisa no mercado, em vários setores, e principalmente no agro. Como eu falei, por exemplo, no ano passado eu fiz uma pesquisa e no Brasil tinha em torno de 2.000 startups atuantes no agro. E todo ano está crescendo muitas empresas. Claro, umas sobrevivem, outras não. Mas esse movimento é muito importante para o país, essa busca de conhecimento, esse investimento na educação dessas pessoas. A internet, as tecnologias propiciaram esse empreendedorismo. Até então era difícil empreender. Agora, com a tecnologia, você pode empreender de uma maneira mais fácil, sem muito custo, pode tentar, errar, aprender. Então, a tecnologia propiciou, e o acesso ao conhecimento propiciou que novas empresas nascessem, novas empresas crescessem. Então, esse é o nosso caminho. Muito bom. Bom, nós falamos um pouquinho aí de conselhos para várias pessoas, mas eu gostaria de saber do próprio Luiz Prates. Você naturalmente vem desenhando aí uma carreira ao longo de quantos anos já? São 30 e poucos anos. 30 e poucos anos. Como eu disse, eu comecei na construção civil, me especializei em inovação, fundei essa empresa de consultoria, trabalhei durante 30 anos ajudando outras empresas de outros setores a melhorarem os seus resultados. E nesses 30 anos foram anos de muito aprendizado e muito conhecimento. Agora embarquei no agro de cabeça. Por que o agro? Porque o agro, como eu disse, é a força que move o país. O agro é apaixonante, né? É apaixonante. Depois que você conhece o agro, a realidade do agro, eu falo com as minhas filhas. Uma é médica e a outra está agora até na Coreia. Olha aí, que legal. Na Coreia. Falo com elas assim, vocês têm que ir, eu já vou trazê-las um dia aqui no Mato Grosso, para a gente rodar aí Rondonópolis, Sorriso, Lucas do Rio Verde, para elas verem a grandiosidade, né? E quando você vem aqui, eu venho para cá todo mês, né? Eu sou de Belo Horizonte, mas venho para cá todo mês. Quando eu venho para cá, as minhas forças são renovadas.
porque você vê o trabalho, você vê o resultado desse trabalho, você vê boas estradas, você vê boas cidades. É uma pujança muito grande que eu só conseguia ver fora do país. Quando você vai para os Estados Unidos, Japão, em outros lugares, você vê circulando a riqueza. Quando você vem aqui no Mato Grosso, Oeste Baiano, Goiás, Tocantins, você vê essa pujança, você vê que os negócios podem dar certo com ética, com muito esforço e com muito conhecimento. E falando aí desse Mato Grosso, é um fato. Muita gente pergunta pra gente, quando você sai, é do Mato Grosso, nossa, do Mato Grosso, porque assim, falar do Mato Grosso enche a boca, né? Por tudo que nós produzimos, por toda essa pujança que o estado representa, e somos um estado inovador, porque naturalmente, como o agro é extremamente forte, as pessoas também tiveram que se reinventar Sim. e permitir que essa tecnologia, mas acima de tudo, que esse acolhimento acontecesse, né? Porque elas acolheram pessoas do país todo. Então veio para cá gente de todos os lugares, que se encontraram, que se conectaram, que estabeleceram novas relações, ressignificaram condições e situações, e assim como com as questões climáticas, se adaptaram. Então eu falo que o estado do Mato Grosso ele tem uma característica de paizão, sabe? Que traz esse aconchego. Assim, como você acabou de falar, olha, vocês têm que ir para lá, têm que conhecer. Talvez tenham que é um estado extremamente rude, é diferente. É diferente. Falar do Mato Grosso é paixão pura. Exatamente. Você foi picadinho, hein, Luiz? O estado conquistou teu coração, coisa boa, isso é muito especial. E dentro das tuas características de inovação, você sonha em desenvolver mais alguma coisa dentro das soluções digitais, da inteligência artificial? Não tem limite, né? A gente está com muitas ideias no nosso backlog de ideias. A gente precisa focar para que algumas deslanchem, né? Mas tem muita coisa boa por vir. Não dá para contar alguma coisa para nós? Né? Para antecipar tem muita aqui. coisa por vir. Está muito envolvido com essa questão de genética, com essa questão de inteligência artificial, com essa questão de sensores digitais. Então, tem muita coisa por vir. Não tem mais limite. Não existe limite mais para o conhecimento. Olha aí. Bom, claro que a gente pode aplicar, porque a gente está em uma empresa que trabalha com aplicação, né, com a tecnologia em aplicação, que já faz parte de todas essas soluções digitais também do que a gente tem aí no mercado. Nesse contexto, é algo que também só vai expandir? Qual que é a teu... Eu acho que sim. Eu acho que como eu falei, essa questão da aplicação de qualquer conhecimento, né, que venha trazer benefícios para o produtor, para a nossa sociedade, é bem-vinda e será bem recebida. Então, eu acho que não há limite, como eu falei, não há limite para as coisas boas, não há limite para aquilo que vai trazer redução de custos, melhoria da qualidade, melhoria da produtividade e riqueza para o povo brasileiro. Então, a nossa missão, enquanto profissionais que atuam no agro, é fazer com que o nosso agro cresça, que as pessoas tragam riqueza para o país, que as pessoas do nosso país sejam mais felizes, possam viver com mais dignidade, tenham futuro e acreditem no país. É isso aí. E olha aí, você achou que a gente ia ficar falando só de tecnologia, hein? Que tecnologia não tinha nada a ver com qualidade de vida, com pessoas, e tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tá ali, ó, caminhando junto. Caminhando juntos. Muito bom. Luiz, não sei se você quer considerar mais alguma coisa desse bate-papo nosso. Foi muito legal conversar com vocês durante esse tempo, né? Espero que a gente possa tocar o coração dos agricultores, dos produtores, das pessoas que trabalham no agro, para que despertem, né, para a aplicação de novos conhecimentos, testem, pratiquem, façam experiências inovadoras. É só assim que o país vai continuar crescendo e a gente vai ter mais qualidade de vida. A gente fala que a coisa mais importante para as pessoas, na minha maneira de ver, né, é elas se realizarem e serem felizes. O resto vem.
as questões financeiras, etc. Se você está fazendo um bom trabalho, é feliz naquilo que você faz, a questão do salário, a questão da remuneração, dos lucros é consequência. Você tem que ter algum propósito, alguma missão na sua vida para que você possa ser feliz e o negócio vem. O negócio pode ter certeza que os benefícios virão. Se você tiver um propósito e quiser ajudar as pessoas, quiser ajudar o país, isso certamente virá como consequência. Eu compartilho desse pensamento. Acredito que tudo que a gente faz, seja um produto, seja uma prestação de serviço, seja um atendimento, você tem que ter propósito naquilo, porque senão perde o sentido. E a vida passa muito rápido. Sabe demais. Né? Demais. Então, bora trabalhar, bora aprender. E o Pode Aplicar é uma dessas ferramentas, por isso a gente convida você sempre para estar com a gente, para conhecer um pouco da história de vida e profissional dos nossos convidados. E hoje, Luiz Prates aqui, muito obrigada, viu, por dispor desse tempo, porque a gente sabe que é corrido, e a gente sabe que quando você está aqui no Mato Grosso, claro, a agenda é cheia, mas seja sempre bem-vindo no Pode Aplicar. Querendo contar alguma coisa, a gente vai ter muita alegria Logo que eu tiver mais novidades de novos produtos, você vem para cá. Já fica combinado? Então tá bom, Luiz, muito obrigada, viu? Um abraço, obrigado. Muito bom. E olha, você é sempre nosso convidado, por isso vem para cá, porque o Pode Aplicar é inovação. E a gente se vê nas plataformas do YouTube e do Spotify. Até mais.